Bom, então, vamos aqui começar. Queria aqui apresentar para todos vocês o Charles Boris. Charles é CEO de uma empresa. A gente está muito acostumado, né, a ser meio São Paulo-cêntrico, né, e às vezes nem imagina, né, que tem empresas muito grandes, muito interessantes, né, no Nordeste. Né, o Charles construiu aí ao longo de 35 anos, né, Charles, pelo que eu vi no LinkedIn, né? 35 anos, né, uma empresa bem grande, bem estável, né, muito bem reconhecida, tá? Então, está aí há 35 anos liderando esse desafio. E eu agradeço muito, Charles, eu sei o quanto que essa agenda é corrida. Tá? Agradeço bastante a disponibilidade de falar aqui com os nossos alunos. Tá? Então, fica à vontade, a sala é sua. Tá? Pode postar aí a sua apresentação. Tá bom. Iniciar. Valeu, Marcos. Obrigado pelo convite. Para mim não é nenhum, na verdade é assim, eu fico super feliz de poder estar conversando com essa turma aí boa que está estudando aí na Unicamp, que é uma referência, né, há muitos anos na área de tecnologia no Brasil. E o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês, porque há 35 anos eu estava provavelmente do outro lado dessa tela aí, só que não tinha tela, tá? A gente pode dizer. Não existia internet quando eu estava terminando minha faculdade. Né? Mas eu saí direto da faculdade, como uma vez explicar para vocês, para abrir uma empresa num momento bem no comecinho da caminhada aí da tecnologia da informação no Brasil. E sei como é um momento importante de decisões, né? Decisões de carreira na vida de vocês. Então, contar um pouco da minha história e ver se contribuo de alguma forma com isso aí. Eu estou aqui na Lalink e só para deixar claro, essa bandeira que está aqui atrás de mim não é a bandeira do Fortaleza, tá? Eu torço para o Ceará. Isso aqui é a bandeira da França, porque aqui eu sou de descendência francesa, eu estou aqui no prédio que foi fundado pelos meus antepassados, que são franceses que vieram para o Ceará há muitos anos. E aqui, ali atrás, é meu pai, que foi o grande responsável por eu ter tomado a decisão de empreender. Tá? Quando eu estava me formando, eu gostava muito era de estudar, de outras coisas, né? Estudar, namorar, etc. E eu não estava muito... não estava na minha cabeça essa questão de empreender. Tá? Então, eu tive um empurrão forte de uma pessoa que veio de uma família de empreendedores. Então, deixa eu aproveitar aqui e começar a minha apresentação. Agora não estou vendo mais ninguém. Marcos, está visível aí? Perfeito, perfeito. Então, vou contar um pouquinho desses 35 anos que passam rápido, tá, pessoal? Como eu falei, para mim, até outro dia eu estava na cadeira de vocês aí. Então, eu nasci, vivi e continuo em Fortaleza. Eu vim de uma família que tem uma tradição muito longa de empreendedorismo. Foram franceses que vieram para o Brasil em 1862, mais ou menos, 63, e resolveram escolher o Ceará para ser o lugar onde eles abriram uma empresa que até hoje existe, chamada Boris Freires, que é proprietária desse prédio, dessa torre aí. Essa é uma foto da época. E hoje é a sede da Lalim, que a gente, logicamente, né, reformou e modernizou, mas essa torre é um símbolo, inclusive, da cidade, e está aqui num grafite que a gente contratou aqui para uma das áreas de circulação da empresa. Em 84, eu escolhi entrar no curso de bacharel em ciência da computação na Universidade Estadual do Ceará. Na mesma época que eu passei no vestibular, eu passei tanto passei no vestibular como passei no concurso público do Banco do Nordeste, que era um curso voltado para a gente da minha idade à época, estudantes, que eles queriam formar para serem
os executivos lá do Banco do Nordeste. O Nordeste é uma empresa de economia mista, mas federal, né? Era uma carreira super sólida, tranquila, bem remunerada, mas eu desisti depois de 6 meses, atrasei minha formação em 6 meses, porque eu tranquei a faculdade e entrei nesse curso no Banco do Nordeste, que já era funcionário. Mas eu desisti. Depois de 6 meses, eu vi que aquilo ali não era para mim. Foi uma decisão bem difícil na época. Meus pais me deram todo o apoio, mas bem preocupados, porque eu estava desistindo de uma carreira que na época era aqui em Fortaleza, que é onde é a sede do Banco do Nordeste, era o melhor que você poderia esperar, né? E o meu curso da UES, naquela época, ele era um curso que estava bem no início, tá certo? Eu entrei em minha turma, acho que devia ser a 3ª turma de computação, e então era um curso que estava bem rudimentar, dependia muito a nossa formação de nós, né? Quando eu estava para me formar, em 88, como eu falei, estimulado pelo meu pai, só um minutinho, eu estou numa palestra. Deixa eu ver. Eu abri com mais 3 colegas de faculdade a minha primeira empresa, Multisys, tecnologia em sistema de informação, o nome dela na época era essa. E a gente teve que esperar a gente se formar. A empresa foi fundada, por isso que a gente está fazendo 35 anos de empreendedorismo, mas ela só pôde iniciar as atividades em 89, porque a gente estava terminando estágios, né, terminando a formação. Quando a gente se formou no meio de 89 é que a gente realmente começou essa empresa. Em 92, nós já, depois de 3 anos de empresa, a gente concorreu para ser o representante da Microsoft na região Nordeste, com uma outra empresa, que era a empresa mais antiga, estabelecida aqui, e a gente fez uma união com os donos dessa outra empresa e criou uma empresa chamada Lanink Informática. Ela tornou-se, então, a representante da Microsoft nessa região. E em 2000, nós unificamos as 2 marcas, e hoje o nome da nossa empresa, do grupo de empresas que a gente tem, é Lanink. Hoje eu sou o CEO do grupo, porque é mais de uma empresa. E, além disso, eu administro as empresas da família, que são empresas mais patrimoniais, pequenas, e que hoje tem a Boris Freires, é a 2ª empresa mais antiga em atividade no Ceará, que continua funcionando nesse prédio. Ela é uma pequena imobiliária que administra esses imóveis aqui. E tem a fazenda, Serra Verde, que era meu pai que administrava, uma propriedade que também está na família desde 1911. E eu cuido dela, ela fica na região do Cariri. Mas aqui é mais amor do que negócio, né? Nos 2 casos. Sou casado com a Cristina. Cristina é minha colega de faculdade. E uma das... Você se lembra, eu falei que foram com mais 3 colegas. À época, ela foi chamada também por mim. Foi uma das que eu escolhi para ser a fundadora da Lanink, e casei com ela. Eu tive 3 filhos, sou pai do Jorge. Jorge se formou em São Paulo, é arquiteto na USP, mas hoje ele é sócio de uma startup na área de marketing com tecnologia, né? E é uma startup já bem consolidada, que ele abriu com pessoas também formadas aí em São Paulo. A Natália é médica na Unifoc em Fortaleza, fez pesquisadora em Harvard e voltou, casada com o Vitor, que formou-se aí na Unicamp. Ele fez engenharia de produção. Eu acho que lá em Campinas, é do lado. E trabalha na engenharia de produção é aqui em Limeira. É aqui Limeira, né? Mas é Unicamp. Eu sei que ele é formado na Unicamp. Isso. Eu até estive lá na formatura. Em Limeira. E o François, que é um economista formado na USP e que é o único dos 3 que está, por enquanto, morando em São Paulo. Tentei atrair aqui para Fortaleza, para Lanink, mas não deu certo ainda não. Então, hoje em dia, o que eu gosto mais de fazer, adoro ouvir música e ir a shows. Estive agora no fim de semana aí em São Paulo, vendo o show do Roger Waters, para me despedir dele, apesar do lado político, o lado musical foi espetacular.
Gosto muito de andar a cavalo e acompanhar basquete da NBA. Não sei tocar nenhum instrumento e era muito ruim no basquete, mas eu gosto muito de basquete. E hoje, meu único neto é o Haroldo, que é o meu Yorkshire de 15 anos de idade. Meus filhos ainda não me transformaram em avô. A pressão é grande. Eu casei com 21 anos, tá, pessoal? Fui pai com 22 e já era empresário. Então, tudo começou muito cedo aqui comigo. E é o que eu vou falar mais na frente. 35 anos passa rápido, tá? Porque eu comecei cedo. Um pouco da minha trajetória se confunde com a Lanlink, que eu fundei, e é a minha única experiência realmente como empreendedor. Eu trabalhei antes no BNB, empresa da família, mas minha trajetória é a da Lanlink. Quando a gente abriu em 92, a gente pegou o primeiro movimento importante no setor de tecnologia da informação no Brasil, que foi, antigamente as empresas só tinham, era restrito o uso da tecnologia para quem tinha dinheiro para comprar um mainframe ou um supercomputador. Supercomputador, que era o nome que se dava à época, não tem nada a ver com computador quântico, que é o que a gente tem hoje em dia, tá? Era o nome que se dava a uma categoria abaixo dos mainframes. Houve o começo da abertura de informática, que é a abertura do mercado, o fim da reserva de informática no Brasil, que teve uma lei que, para estimular o desenvolvimento da indústria nacional, quem produzia computadores no Brasil eram empresas, as fábricas tinham que ser no Brasil. Então, a gente pegou o fim disso aí e começamos a pegar o início da entrada da Microsoft no mercado empresarial. Desde o começo, a gente focou no mercado empresarial. Então, é uma primeira coisa importante. A gente definiu o nosso foco de atuação. Empresas. Nós não buscamos trabalhar no mercado B2C, para consumidor. Embora, no começo você quer viabilizar a empresa, a minha primeira venda foi para um grupo de funcionários do Banco do Nordeste, de microcomputadores, impressoras, etc., na Multisystem. Mas a gente pegou, então, uma primeira onda muito boa, que era duas coisas. O início da Microsoft no mercado empresarial, com o início da adoção do Office, do Windows, junto com os microcomputadores e com o uso de redes locais. O que o Marcos me falou, tem gente da área de telecom aí, né? E a adoção de redes locais, porque as empresas estavam podendo colocar microcomputadores para informatizar a sua operação e não tinha internet, o máximo era links dedicados ou discados, e a conectividade era via redes locais dentro das organizações. E a gente se especializou muito nisso, com a Multisys e com a Lanlink no braço de software Microsoft. Com a Lanlink a gente foi crescendo na região Nordeste, porque era a região que a gente tinha sido designado para trabalhar com a Microsoft. A gente começou a expansão regional. Abrimos filial em Recife, em Aracaju, Salvador, depois Belém. Então, a gente foi crescendo com pontos físicos a nossa atuação na região Nordeste. A gente tinha uma característica na época que era o seguinte: como é que a gente se diferenciava? Naquele começo, as empresas que tinham eram empresas que vinham formadas pelos vendedores daquela primeira momento do setor de TI do Brasil, que eram empresas que conheciam informática, mas não tinham uma formação técnica maior. Eles eram bons comerciantes, conheciam a tecnologia, mas não eram pessoas que se aprofundavam no conhecimento técnico. E a gente não. Como eu falei, eu sempre fui... Assim, sempre não, mas depois que eu entrei na computação, eu criei gosto, gostei muito de tecnologia, então a gente usou conhecimento técnico como um diferencial. E a gente, então, foi se especializando, se certificando. Eu me lembro, dinheiro curto, para trabalhar com, na época, a grande rede que tinha, não existe mais, mas talvez vocês tenham aprendido, ouvido falar, não sei se tem cadeira da história da computação aí nos cursos, mas chamava-se Novell Network.
era a grande rede, software de rede que dominava o mercado empresarial. Para você trabalhar com eles, você tinha que fazer uma certificação. Era bem complexo, eram umas 7 provas. E isso era feito em São Paulo, num centro de capacitação. Você tinha que viajar para ir. E a gente não tinha muito dinheiro na época. E eu fui lá para São Paulo para fazer essas provas. E normalmente o pessoal demorava meses, né? E a moça lá, você veio fazer a primeira prova, quer já deixar programar as outras, né? Eu quero. Tudo hoje. Como tudo hoje? Não é tudo hoje, meu senhor. Eu só venho aqui, eu só consigo vir hoje, amanhã eu tenho que voltar. E eu tenho que fazer todas as 7 provas hoje. Pagou lá. E aí eu consegui passar na 7 no mesmo dia e me capacitar a Multisys para a gente fazer as instalações de rede. Então, a gente sempre primou muito, e eu tenho esse viés técnico muito forte até hoje. E aí, com isso, a gente foi se diferenciando, tá, pessoal? Isso é outra coisa importante. A gente conseguiu se diferenciar. Embora daqueles meninos lá com 23, 24 anos, a gente conseguia desenhar os projetos melhores do que muitas das multinacionais que a gente concorria. Isso fez com que eles nos procurassem para fazer parcerias. Uma delas foi com a IBM. E quando a gente iniciou com a IBM, no primeiro ano, a gente conseguiu já conquistar um prêmio mundial. Ganhei a minha primeira viagem internacional, fui para a Itália lá para receber o prêmio. E fruto disso, especialização técnica. Bom, em função disso, a gente começou a ter um crescimento regional, como eu falei, norte, nordeste, e fomos para Brasília, para também fruto de grandes projetos que a gente começava a ganhar, principalmente setor público nas licitações. Você sempre olha com um pouco de restrição para o setor público, e tem razão, porque é um setor muito heterogêneo e muitas vezes você pode se defrontar com questões de governança e de corrupção, né, para falar a palavra mais correta, mas tem muita gente séria e muita compra que se faz realmente pela melhor solução técnica, pelo melhor preço. E a gente conseguiu crescer nesse viés de qualificação técnica, de uma discussão séria das melhores soluções para os nossos clientes. E aí fomos para Brasília, conseguimos conquistar espaços lá, Sudeste em Belo Horizonte, depois começamos bem devagarzinho em São Paulo, depois eu vou falar um pouco mais como é que a Link está hoje, mas ao longo desse tempo a gente ganhou várias premiações nacionais, América Latina e mundiais de projetos que a gente implementava com a tecnologia desses fabricantes, IBM, Microsoft, Cisco e por aí vai. Em 2016, o Brasil estava vivenciando aquela fase lá eu acho que foi 16, Lava Jato, acho que era mensalão, denúncia de corrupção, etc. E essas multinacionais começaram a exigir de quem trabalhava com eles que essas empresas fizessem investimentos em sistemas de compliance. A Lanink foi a primeira empresa de TI do Brasil a aferir nosso sistema com o ISO 19600, porque isso já estava no nosso DNA. A gente sempre foi muito técnico. Os sócios que continuam na empresa são os fundadores. Meu pai já se foi, mas meus outros sócios são os mesmos técnicos lá da UES. A gente sempre foi muito viés muito técnico, muita seriedade, muita preocupação com o nosso nome, porque nós somos a empresa que nós somos. Então foi muito fácil para a gente fazer essa certificação e fomos fomos pioneiros no Brasil. E a gente foi expandindo o nosso portfólio, a gente tem uma área muito grande de serviços, ganhamos prêmio também da HDI, que é uma instituição que avalia muito essa questão de suporte técnico, e tiramos prêmios nacionais e regionais lá da nossa oferta de serviços. Né? E desde que a gente entrou no GPTW, a gente todo ano é premiado. No GPTW é aquele prêmio de Great Place to Work, né? Que avalia como é que é a satisfação da equipe com a empresa. Né? Em 2020, em plena pandemia, a gente já estava precisando fazer mais uma transformação e uma mudança organizacional, e a gente fez uma grande reorganização da empresa,
e isso é uma característica, a gente nunca teve medo de mudar, e com isso, com todo mundo remoto, a gente mudou muito. Isso foi muito bom, tá? A gente teve um crescimento e uma melhoria dos resultados da empresa muito grande nesse período. Não vou falar de novo da história, mas só para mostrar para vocês que... deixa eu só botar aqui no Teams, aqui, não perturbe. Que ao longo de 35 anos no Brasil, isso aqui eu fui chamado para fazer uma palestra para um grupo de presidentes de organização sobre... Só um minutinho. Desculpa aqui. Sobre mudanças, né? Estava a eleição, Bolsonaro, Lula, o que é que ia acontecer com o Brasil, se ia acabar, se ia renascer. O que eu mostrei para o pessoal, eu disse, olha, desde que eu criei a minha empresa, a única coisa certa é que vai ter uma grande mudança constante. Mudança é uma coisa constante, e no Brasil, crise, mudanças políticas, de direção, assim, isso é uma coisa que permeia a história de qualquer empreendedor no Brasil. Tá? Então, a única coisa que você tem que estar claro aí é a sua capacidade de se adaptar à mudança. É muito mais importante que querer prever mudança. Tá? Hoje, a Lanlin, que é uma empresa que tem atuação nacional, eu continuo aqui em Fortaleza, minha sede é aqui, mas a gente tem hoje, eu estava em São Paulo, nós temos escritório em São Paulo, nós temos escritório, como eu falei, em Minas, em Florianópolis, a gente, ano passado, atendeu a clientes em todo o Brasil. Tá? Então, aqueles estudantes da UES, conseguimos crescer regionalmente, nacionalmente. A gente está vivenciando um período muito bom, foi 90% de crescimento nos últimos 5 anos, e a Lanlin tem mais de 1.100 pessoas no nosso time, e aquela viés de qualificação técnica, de investir em competência técnica, continua. A gente tem mais de 1.000 certificações técnicas do nosso time. Né? Desses 1.100 colaboradores, uns 800 e poucos são técnicos, são gente da área de TI. Tá? Então, a gente tem, no mínimo, uma certificação, mas a gente tem claramente aqui mais de 2.000 certificações técnicas no nosso time aqui. E, como eu falei, a gente tem certificações em compliance, o ISO 37001, que substituímos pelo 19600 por ele, a área de serviço, com o ISO 20000, 7º ano seguido de certificação de EPTW, e teve uma coisa muito bacana no passado, que a gente foi reconhecido, depois de uma auditoria pesada de um pessoal de fora, como um dos parceiros com maior qualificação da Microsoft em nuvem, no mundo, só tem 100 no mundo com essa qualificação, acho que no Brasil não chega a 20, e a gente tirou esse Azure MSP Expert, que é uma qualificação, reconhecimento da nossa capacidade de entrega em nuvem. Tá? O propósito de quem vem na Lanlin é escrever juntos história de sucesso. O que é que significa isso? A gente tem um comprometimento muito grande com nossos clientes. Isso foi desde os primeiros projetos que a gente fez. A gente só vende o que acredita aqui na empresa. Até hoje, a definição de parcerias e tudo passa por uma análise bem rigorosa, né, de com quem é que a gente vai fazer parceria, e a gente só vende o que acredita, não o que, às vezes, um parceiro quer empurrar para um cliente. Isso faz com que esses clientes acreditem na Lanlin, que repitam projetos há mais de 30 anos, que eu tenho mesmo, assim, repito, contratos e projetos nos mesmos clientes, além dos outros que a gente cresceu nacionalmente. Né? A gente tem um portfólio amplo, tá? Isso o Marcos esteve fazendo um trabalho aqui com a gente e viu a complexidade, fruto dessa caminhada, tá, pessoal? E das transformações que a gente teve que fazer ao longo do caminho. Se a gente for analisar, essa na minha área de suporte, de cloud, é uma evolução lá da minha origem de conectividade, de implantar servidores, redes locais. Hoje a gente é uma das empresas mais especializadas do Brasil e do mundo, por exemplo, a Microsoft, na entrega de soluções de nuvem. Mas eu entrego a nuvem, seja privada, seja híbrida, seja pública,
eu entendo qual é a demanda do cliente e entrego a melhor infraestrutura que ele precisa. Se o cara ainda precisar de uma solução, de um conjunto de servidores com hiperconvergência num data center dele próprio, a gente implanta. Se ele precisa de um storage on-premise, a gente implanta. A gente desenha, faz solução de backup, etc. Mas se o cara já tem uma carga que ele quer ir para a nuvem, e ele precisa de alguém que faça um assessment, que desenhe, que mantenha aquilo ali, a Lanink tem especialistas nisso. Então, aqui é muito uma evolução daquelas nossas parcerias antigas da Multisys, via Lanink com Microsoft Nuvem. Produtividade, a gente tem uma série de serviços e soluções para aumentar a produtividade das equipes dos nossos clientes. Basicamente, como é que você utiliza mais soluções de colaboração, como é que você desenvolve com pouca codificação, né, usando RPA, low code, no code, soluções rápidas de fluxos de trabalho. A gente teve uma demanda gigante aí na época da pandemia, né, para o pessoal indo para casa e como é que digitalizava as suas equipes. A gente foi um momento de muita demanda dessa nossa área. Temos uma área, antes dessa hype de IA, a gente já enxergava que era uma demanda que ia inevitavelmente acontecer, de dados IA. Aqui eu tenho cientistas de dados, eu tenho pessoas voltadas para a inteligência artificial para ajudar na transformação do processo de negócio dos nossos clientes usando inteligência artificial. Cada área dessa tem equipes especializadas, técnicas, e diretores, líderes de negócio dedicados. Cada área tem que crescer, dar resultado. Foi uma das transformações que a gente fez, foi dividir a empresa nesses agrupamentos de entrega. Tá? E temos essa nossa área, que é a que concentra aí, dos 800 e poucos techs, uns 600, a nossa área que cuida de toda a operação de TI dos nossos clientes. Suporte, outsourcing, monitoramento. A gente tem uma central 24/7 aqui em Fortaleza, com grupo gerador, que funciona ininterruptamente. E ano passado, só para vocês terem uma noção, a gente atendeu mais de 1 milhão de chamados na nossa central de serviços de clientes em todo o Brasil. Tem cliente espalhado no Brasil todo. E temos a nossa última linha de oferta, que hoje ela está meio que se entremeando em todas, né? Que é a área de cibersegurança. Aqui eu tenho uma empresa chamada Trust Control, ela já tem uns 13 anos de atuação, ela é focada em soluções de segurança da informação. Então, esse é o portfólio da Lanink hoje em dia. E, com isso, o que é que a gente tem entregue? Eu vou falar rapidamente aqui de alguns cases, tá? Para vocês terem uma ideia do que é que a gente tem feito. Clientes, nosso foco são empresas de médio e grande porte, públicas ou privadas. O que a gente tem como definição tem que ser uma empresa que tem uma demanda, uma maturidade maior de TI e que tenha um orçamento de TI mais elevado para que a gente possa vender solução. Tá? Que a gente possa discutir de solução com eles e entregar projetos como, por exemplo, a gente entregou esse aqui do TSE, que foi a integração das bases biométricas do Tribunal Superior Eleitoral com outros órgãos da administração pública para possibilitar controle de biometria. Isso agilizou o cadastramento de biometrias e possibilitou, por exemplo, que na última eleição, algumas pessoas que não tinham feito o cadastro da sua biometria numa unidade do TRE local, tenha pedido lá na hora votar, de forma biométrica. Tá? A gente forneceu a infraestrutura baseada em appliances, Oracle, links com criptografia, Datalis, para rodar essa aplicação. Nós não desenvolvemos a aplicação, a gente forneceu a infraestrutura. Aqui, já olhando nuvem, a Lanink subiu para esse banco, que é um banco que fica no estado de Sergipe, toda a plataforma de banco digital dele. Mais uma vez, eu não desenvolvi a aplicação do banco digital, mas toda a infraestrutura de nuvem necessária para que essa aplicação, que já roda em Kubernetes, já é uma aplicação
com arquitetura adequada para a nuvem, né, de microserviços, mas que tinha, por exemplo, base de dados Oracle, e aí precisava rodar na nuvem da Oracle OCI, e precisava de alguém que conhecesse esses dois ambientes, fizesse a interconexão e garantisse uma gestão adequada daquele ambiente para o cliente. A Lanink implementou e foi o primeiro caso de entrada em produção dessa interconexão de Azure e OCI no Brasil. Aqui já foi a minha área de Business Transformation, que agilizou um processo na Anvisa, que empresas que fornecem para o agronegócio, esses herbicidas, né, agrotóxicos, etc., precisam submeter um processo na Anvisa. A gente desenvolveu algoritmos de inteligência artificial, de leitura dos documentos, para fazer recomendações de aprovação ou não aprovação desses herbicidas, né? Isso diminuiu absurdamente o tempo de análise da Anvisa, utilizando soluções de machine learning e inteligência artificial. Aqui já minha área de produtividade, M. Dias Branco, é a maior indústria alimentícia da América Latina. É outra empresa cearense, mas que hoje atua em todo o Brasil. Vocês certamente já comeram macarrão de alguma das marcas deles, e biscoitos, e eles também estão fora do Brasil. E a gente ajudou, era um cliente que foi pego pela pandemia, precisava botar uma parte grande da sua força de trabalho em casa, e o pessoal ainda estava na época do computador e com, por exemplo, o Office on-premise, o e-mail local. Então, a gente fez toda uma migração com capacitação. Aqui envolveu muito mais o entendimento da jornada de trabalho da pessoa no uso da tecnologia do que a parte mais técnica. E foi um trabalho que envolveu RH, marketing, para a gente poder garantir que as pessoas se interessassem em aprender e em usar a tecnologia. E essa jornada continuou para aquelas plataformas de low-code, de no-code. Hoje ele tem champions nas áreas de negócio que desenvolvem pequenas automações desafogando a área de TI. Tudo isso numa jornada que começou, como é que tu usa o Teams, como é que tu usa o Office, como é que você... E hoje já estamos num nível muito avançado de utilização de tecnologia. Aqui, pessoal, já é um dos maiores grupos de agronegócio do Brasil e que a gente tem aquela minha área de serviços de suporte. Eu cuido do ambiente de TI da Amage, que fica lá no Mato Grosso. Eu tenho profissionais nas fazendas deles, e remotamente eu tenho um Nokia aqui em Fortaleza, né, um central de monitoramento, que monitora todo o funcionamento do ambiente da Amage. Então, esses são exemplos de casos dos tipos de serviços que a Lanink hoje faz. Eu tenho vários concorrentes, né, porque meus concorrentes são empresas que atuam em algum desses nichos. Empresas que atuam em todas essas linhas de atuação da Lanink, normalmente são empresas multinacionais. Essas são exemplos de concorrência que a gente tem, até empresas mais de nicho, mais focadas em determinadas ofertas do meu portfólio. Muito antes de surgir essa tecnologia de ESG, a gente já praticava isso. Como eu falei para vocês, a nossa central de serviços, ela roda aqui em Fortaleza, né? E ela é há 2 anos e meio 100% alimentada por usinas solares que a gente tem no interior. Vocês se lembram que eu falei que eu cuido de uma fazenda que é da família, né? A gente arrendou áreas dessa imóvel para colocar 4 usinas solares próprias da Lanink para a gente ter 100%, nossa operação era 100% verde, né? A gente é totalmente autossuficiente em consumo de energia. A gente acredita muito, como eu falei, na qualificação técnica, então o entorno desses prédios históricos que a gente fica aqui é um entorno mais de jovens mais fragilizados do ponto de vista social. Então, a gente sempre se preocupou muito em como é que a gente ajuda esse entorno, e sempre faltava em capacitação.
Então, nós temos várias iniciativas, a mais recente é essa da Juventude Digital, para focar em jovens de comunidades carentes ou pessoas de qualquer idade que tenham deficiência física, para a gente ver se a gente ajuda na introdução dessas pessoas no mundo da tecnologia da informação. Então, a gente tem há anos várias iniciativas de retribuir tudo que a gente recebeu nessa vida, tentando levar mais jovens para se inserir no mercado de trabalho, porque a gente acredita que é educação e a gente acredita em tecnologia, com duas grandes vertentes aí. E como eu falei também, essa questão de compliance é algo natural, vem da nossa fundação, então toda essa questão de governança, compliance, esses 1.100 funcionários, tudo CLT, a Lanink tem um rigor muito grande, é bem conservadora e olha muito essa questão de responsabilidade também com social, tributária, respeito às leis. Né? Bem, alguns aprendizados e conselhos dessa minha trajetória, eu preparei aqui, passei no máximo uma hora, tá, pessoal? No fim aqui, terminando antes, estou aberto aí a qualquer pergunta, dúvida que vocês tenham. Então, vou me dar o direito aqui, depois de 35 anos de formado, de falar alguns aprendizados para vocês. Primeiro, eu já falei lá naquela minha trajetória. Busque diferenciação. Não adianta ser mais um, porque você vira uma commodity, você acaba tendo uma dificuldade muito grande de se posicionar no mercado, se você for empreender. E mesmo se você decida não empreender, mas você quiser atuar como um profissional, a diferenciação é o que vai fazer você crescer. Então, cada vez mais a gente tem precisado de profissionais de nuvem, de segurança, de IA, de dados. Né? Então, são carreiras que estão valorizadas, mas amanhã vai ter outra, tá? Já teve muito nessa minha trajetória aí, as necessidades do momento. E é com estudo constante, com diferenciação, que você vai conseguir estar sempre bem posicionado. Não se acomode. Essa é a grande mensagem aqui. Como é que você consegue se diferenciar? Capacitação, conhecimento e aprendizado contínuo. Até hoje, o que me deixa mais feliz é quando o pessoal me tira de trás dessa mesa aqui e pede para eu ir participar de alguma discussão técnica lá, de algum projeto. E eu entendo muito menos hoje do que a minha equipe. Minha equipe é muito melhor do que eu. Mas eu continuo estudando, me capacitando para eu ter como contribuir, porque aí eu trago a minha experiência, a minha visão de já ter participado de projetos e situações muito complexas para contribuir com o conhecimento que essa turma que está lá na reunião tem. Mas, então, eu considero que isso é algo fundamental em qualquer profissão, mas na nossa, que se eu fosse ver o que eu aprendi quando me formei para o que eu preciso saber hoje em dia, mudou completamente. Tá? Outra coisa muito relevante, pelo menos para mim, parcerias. Vocês se lembram que eu falei lá que eu fui convidado, né? Convidado não, né? Meu pai disse, nada de fazer mestrado, né? Eu quero que você abra uma empresa. Tá bom. Aí eu estava já recém-casado, novinho, precisando mesmo ganhar dinheiro, né? E eu não quis abrir uma empresa só. Eu fui atrás de sócios. Tá? E eu busquei complementaridades já naquele momento. Eu busquei pessoas que eu via que poderiam, que eram melhores do que eu em outros aspectos. Lógico que tinha uma coisa básica, valores. Os valores pessoais eram mais importantes do que a complementaridade ou até da competência, ou seja lá o que aquela pessoa tinha. Então, a questão dos valores pessoais, se você vai escolher um sócio, isso é muito importante. Mas busque também essa complementaridade.
Isso é fundamental, isso ajuda muito na trajetória. Outra coisa é parceria. Vocês viram que a Lanlink, ela começou a trajetória dela fechando uma parceria estratégica com uma líder mundial. A Microsoft, que naquele tempo era uma empresa já muito forte, mas não era nem um pouco o que é hoje em dia, o que se tornou nesses 35 anos. Então a gente surfou muito uma onda de crescimento de um parceiro estratégico. E a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente foi formando outras parcerias estratégicas que complementavam o nosso portfólio e que nos ajudavam numa expansão ou em abrir espaços em clientes do porte desses que vocês viram que a gente tem. Até hoje a gente usa isso, porque a gente sempre foi muito ruim de propaganda do que nós somos e do que nós fazemos. A Lanlink é maior do que a maior parte das empresas que hoje eu interajo, que são concorrentes nossas aí em São Paulo. Mas o pessoal não sabe quem nós somos, o que a gente fez, o que a gente está... A gente sempre foi muito tímido, muito técnico. E esses parceiros, hoje em dia, como eles precisam de empresas que implementem bem as tecnologias deles, eles têm nos colocado dentro de grandes contas e para que a gente seja um parceiro deles. Então, parceria estratégica é outra coisa muito legal. Sociedade é algo fundamental, muito difícil, tá, pessoal? Mas, para mim, aqui, foi muito importante na minha trajetória. Então, essas duas bases aí de complementariedade, parceria com líderes tecnológicos é outra coisa que é muito importante no nosso caminho. Outra característica minha é que é o conservadorismo financeiro. Tá? Meu pai e um tio meu foram nossas fontes de financiamento inicial. Né? Então, a gente teve um pai patrocínio inicial, na verdade. Mas foi, basicamente, a gente só precisa de dinheiro para os primeiros, 6, 8 meses. Depois a gente já conseguiu gerar lucro para pagar a nossa estrutura. E todo o nosso crescimento foi orgânico. A gente nunca comprou uma outra empresa, fora essa associação que a gente fez da Multisys com a Lanlink. A gente sempre reinvestiu muito os nossos resultados para aquelas expansões regionais e crescimento da empresa. Com isso, a gente sempre priorou muito a organização versus sócios. Né? Os sócios da Lanlink são pessoas que não podem reclamar do patrimônio que acumularam, mas bem menos do que as pessoas imaginam, que a gente focou muito em pegar a maior parte do nosso lucro e reinvestir no crescimento da organização. E com isso a gente teve uma coisa muito clara, que é importante também para vocês que pretendem empreender, a clara separação do sócio e do executivo. Eu, como sócio, se a empresa der lucro e se a gente entende que tem alguma coisa a distribuir, eu recebo a minha distribuição de lucro, do percentual que do lucro foi gerado. Como CEO, eu tenho o meu salário de CEO, eu tenho minhas metas e eu só ganho aqueles bônus e tudo, se eu fizer as metas que eu me comprometi com toda a organização, como é qualquer executivo de uma empresa profissional. A gente faz isso desde o começo. Desde que a gente abriu a empresa, a gente sempre separou claramente o nosso papel de diretor, executivo, etc., do que é sócio. Nunca misturamos as contas dos dois. Tá? Isso sempre foi uma coisa importante para a gente. Como eu falei para vocês, outra coisa que eu acho super importante é a parte de valores organizacionais. Tá? A Lanlink, ela se entremeia muito conosco, porque nós somos os fundadores. Então, os nossos valores, eles são vivenciados no dia a dia. E é um pouco mais distante com a questão do home office ou do híbrido, o contato nosso com as pessoas que estão aqui. Aqui que eu falo hoje em dia estão espalhados aí no Brasil todo, mas no exemplo, no dia a dia, nos momentos difíceis que você mostra que aquilo ali não é papel na parede. É realmente o que a empresa é.
E eu acho isso super importante para você poder saber que você está num ambiente que compactua com o que você acredita. Então, os valores organizacionais, o propósito, são inegociáveis. Né? E como é que a gente coloca isso para as pessoas realmente vivenciar isso? Através de comunicação e exemplo, principalmente. Também não adianta falar, ter uma área de marketing bonita e quando acontece uma coisa que você, opa, você gagueja, não é, não. A empresa, valor é aquele negócio, você está disposto a rasgar dinheiro para que ele se mantenha, ele seja exercido. Então, na Lalink isso é muito forte. Aqui é uma coisa que a gente aprende nessa trajetória, tá? Vocês, como eu, e como é o perfil da turma de tecnologia, né? Gosta muito do lado técnico, né? Nós somos ruins de relacionamentos normalmente, nós somos mais introspectivos, mais técnicos, a gente tem dificuldade de lidar com equipes, com pessoas, mas isso é fundamental. Tá? E independente se você vai ser um líder, vai abrir a tua empresa, que você vai ter que liderar pessoas, ou se você vai seguir uma carreira como o Marcos, como professor e empreendedor, você tem que saber que vai lidar com pessoas. Né? Então, você buscar esse tipo de informação é muito importante. Tá? O conhecimento técnico é um pré-requisito, mas você desenvolver esse lado de gestão é fundamental. Fundamental. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, que deve estar participando de um processo gigante aqui que o pessoal me procurou. Só um minutinho, pessoal. Então, essa parte é super importante. E não pode ter medo de mudar, tá? Aí, tanto a empresa quanto na parte de pessoal, né? De aprendizado. Você acha que em 35 anos a empresa começou lá como representante de um fabricante de microcomputador e implantador de redes para uma empresa que hoje é o que a gente mostrou para vocês. Quantas vezes a gente já teve que mudar nesse tempo? Isso é difícil, tá? Mas é inevitável. Tá? Então, alguns desafios no caminho. A gente não registrou a marca Multisys. Tá? Você lembra que eu abri primeiro a Multisys? A gente fez essa falha. Né? A gente constituiu primeiro a Multisys do Brasil, mas a gente não registrou. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi registrar, já tinha uma empresa que tinha sido fundada depois da gente, que registrou. Por isso que hoje o nosso nome é Lanlink. A Lanlink já tinha crescido regionalmente, mas e aí a gente registrou a marca, mas é uma coisa importante. Vai abrir um negócio, registre a marca, pessoal. A gente demorou muito a atuar com mais foco no setor privado. E, consequentemente, a gente demorou a atuar no maior mercado do Brasil de grandes empresas, que é São Paulo. Eu acho que a gente seria muito maior se a gente já tivesse tentado atuar mais em outras regiões, principalmente no setor privado. Como eu falei, o nosso crescimento foi todo orgânico. Então, a gente não teve uma preparação adequada para tentar crescer via aquisições ou com capital de terceiros. Isso poderia ter sido um acelerador maior para a nossa empresa. E isso é outra coisa importante. Hoje tem hubs, né? As próprias universidades têm áreas que apoiam que os alunos abram, né? Startups e te explicam como essa questão de capital de risco, de seed, etc. A gente não tinha isso na nossa época e acabou isso saindo um pouco da nossa visão de empresa, mas é algo importante, tá? Acelera, desde que você escolha bem. E mais uma coisa, acabou a festa, tá?
Antes era abrir uma startup, tinha qualquer ideia e tinha dinheiro. Hoje você tem que ter um plano de negócio, você tem que mostrar que você vai gerar resultado. Está mais difícil, mas ainda é um segmento importante. Como eu falei, a gente é muito técnico e nós fomos sempre muito ruins em divulgar nosso trabalho. Né? E com isso, eu acho que a gente foi um aprendizado. A gente precisa, desde o começo, primeiro, desenvolver relacionamentos. E aí os relacionamentos, e a gente tem essa dificuldade, relacionamentos empresariais que não obrigatoriamente estão vinculados ao teu negócio. Mas você criar uma rede de relacionamentos vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito em qualquer momento da sua vida e vai te ajudar a crescer também. E com toda empresa que cresce e se acomoda, né, porque você cresce porque está dando certo em algumas áreas, você fica às vezes em zonas de conforto. E no nosso caso, algumas transformações e principalmente avançar em soluções de negócio, a gente acabou sendo um pouco lento. Né? E eu acho que isso é uma dificuldade, tá bom? Acho que a gente tem que ver, teria que ter visto isso melhor antes. Acho que a área de tecnologia, minha visão pessoal, está vivendo um momento de inflexão maior do que qualquer outro que eu vivenciei. E olha, quando eu comecei, a internet surgiu a adoção em massa de microinformática, surgiu redes sociais, celulares, tudo isso eu vivenciei. Cloud, eu acho que tudo isso foram grandes revoluções na sociedade. A gente está passando por agora que é a IA. Tá? Ela vai trazer já teve suspiros, né, da inteligência artificial em outros anos, mas eu acho que agora a gente tem a base tecnológica para que ela traga uma grande mudança de produtividade das organizações. E aí tem um mundo de ofertas básicas que são necessárias para que as organizações utilizem IA. Você não tem IA sem dados organizados, governança de dados, dados estruturados, sem nuvem, sem segurança, sem governança. Né? Então você tem um mundo de oportunidades para a área de tecnologia para preparar as organizações para se beneficiarem do uso de IA, além da aplicação direta de IA. As áreas de negócio são as grandes demandantes, e aí a gente tem que vencer um desafio da TI, e nós de estarmos muito distantes da área de negócio, a gente tem que se aproximar mais, porque a inteligência artificial vai ser muito utilizada para resolver soluções de negócio. Eu vejo isso como uma enorme oportunidade para os profissionais das empresas de TI, para os próximos, da agora já, e para os próximos anos, mas vão ter novos papéis. Tá? A gente tem que ter aquela capacidade de mudança muito forte. E são soluções de negócio, né? Não é solução técnica, embora seja fundamental a gente desenvolver e melhorar os algoritmos, isso é a base para tudo, mas é na aplicação do negócio que a gente vai conseguir transformar mercados e sociedades. Né? Então, parabéns pela escolha. Tecnologia é fundamental para a nossa sociedade. Vocês escolheram uma carreira muito bonita e que hoje é prioridade na agenda das lideranças empresariais e públicas. Agora, é muito importante para você definir se você quer empreender, se você quer ser professor, se você quer ser membro de uma equipe, né? Qual é o teu perfil e qual é a tua meta de vida? Porque a vida é rápida, tá? Faça o que lhe realiza. É o que eu falo para todos os momentos que eu interajo ou dou palestras aqui para a minha equipe aqui da Lanic. Só venha para cá se você estiver feliz, se você acha que aqui é o lugar que você vai ficar bem, porque é no trabalho que você acaba passando a maior parte do teu tempo útil de vida. E passa rápido. Então, é muito importante você estar num lugar que você... e numa carreira que você se sinta bem. Mais importante do que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante. Tá? Por quê? Porque você preenche suas necessidades básicas e de ter uma vida digna e com prazer, mas é muito importante você ser feliz. E, como eu falei, não estude só algoritmo, tá? Estudem gente e negócios. Gente, como é que se relaciona, como é que lidera,
processos, gestão. Tá? As faculdades são muito voltadas, porque Marcos é uma exceção, mas a maior parte do pessoal é muito técnico e gosta muito da parte técnica, então a formação, muitas vezes, ela peca por isso. Então é muito importante vocês estarem atentos para isso aí. Tá? É isso, pessoal, que eu tinha para conversar para vocês. Obrigado. Aqui está o site da Link. Quem tiver interesse de alguma vaga de estágio ou emprego, tem também o link aqui do nosso site. Lá vocês acessam também. Vou parar de compartilhar aqui, tá, Marcos? E cheguei aqui quase na 1 hora. Deixa eu ver aqui como é que eu paro de compartilhar. Ok, Charles, obrigado aí, muito bom. Pessoal, perguntas? Quem gostaria de fazer uma pergunta? Enquanto a turma pede a timidez, eu vou fazer algumas aqui, Charles. Você entrou na computação em 84. A primeira vez que eu vi um computador na vida foi em 85. O que você sabia de computação? Por que você foi entrar nessa área? Não sabia nada. Era a área da vez, era a área que era mais concorrida, era mais concorrida do que medicina, porque era a área do futuro, né? Então, mas eu nunca tinha visto também um computador na vida, tá? Então, foi um completo tiro no escuro, tá, Marcos? E como muitas vezes, né? A turma que entra numa faculdade é meio que assim, vou dar um tiro aqui para ver se eu gosto disso, né? 18 anos, na época eu tinha 17. O que é que tu sabe de profissão? Nada. A não ser que você vá seguir a carreira do seu pai, que você já interagiu, né? Seu pai é médico, é advogado. Computação nessa época. Lá na UES, que não era uma faculdade, que era a única que formava bacharel, é por isso que eu fui lá, porque eu tinha essa ideia de fazer mestrado, doutorado. Eu me lembro até hoje quando chegou o primeiro microcomputador do laboratório lá. Acho que eram 2 microcomputadores para todo o curso. Tá? Então, o começo foi, é o que eu falei, dependia muito de cada um. Tá? Aí a gente, realmente, como entraram muitos alunos muito bons, porque era o mais concorrido, então entrou os primeiros lugares gerais eram desses cursos. Aí a turma resolveu fazer grupos de autoestudo e tudo, e a maioria dos meus colegas de faculdade hoje ou são donos tem empresas ou fizeram carreiras de destaque, seja na área acadêmica, seja nas organizações que eles ingressaram. Né? Muito bom. Charles, a gente teve várias palestras aqui, e tem várias gravadas, mas os meus contatos, parece que é uma tendência maior aqui, acho que das filhas da Unicamp, é empresa de software. Né? Principalmente empresa de venda de desenvolvimento de software. Né? Qual que é a sua visão da diferença de ser uma empresa mais focada em serviços, como é você, de uma empresa de software, ou de uma empresa de produto, que é a típica coisa que uma startup né? De criar um produto. Né? O seu mundo, qual é a diferença desses mundos aí, de startup e de software? Bom, a minha abordagem, ela acaba sendo uma abordagem um pouco mais difusa, porque quando você tem um produto, você já tem claramente qual é o teu mercado-alvo, né, teu segmento que você vai buscar atender. Né? Então, a tua estratégia de ida ao mercado ela é definida pelo teu produto. Quando você é uma empresa de desenvolvimento de software, o desafio é parecido com o nosso, porque que a gente, no primeiro momento, a gente até fugiu um pouco desse mercado de desenvolvimento de software, porque as metodologias ágeis, né, que você até veio aqui para nos ajudar a melhorar o nosso processo, elas não existiam, elas foram resultado de alguns aprendizados difíceis que as empresas de software tiveram ao longo da sua trajetória, que era aquela
falta de definição clara dos entregáveis, né? Então acabavam sendo projetos muito difíceis de entregar, orçamentos estouravam, muitas empresas fechavam porque não conseguiam cumprir os contratos. Então a gente preferiu primeiro trabalhar com algo que tivesse escopos mais definidos, mas que unisse serviços com produtos agregados. Daí que a gente foi para a parte de infraestrutura, foi para a parte de parcerizar com esses fabricantes de software, porque o escopo era mais claramente definido. Mas a gente sempre buscou ter solução agregada, sempre serviço agregado, porque senão eu ia virar um revendedor, né? Um cara de commodity. Aí a briga era só preço. E aí é muito ruim. Muito bom. Charles, 2 perguntas técnicas. Há tempo aqui ou você tem que sair agora? Você consegue mais 2 perguntinhas? Pode ser rapidinho. Tá. A primeira você tem uma empresa na área de segurança, né? Eu ouvi ainda outro dia que o Brasil é um dos países que menos investe na segurança. Isso é verdade? Se for, por quê? Veja bem, o Brasil é um dos mercados, é um dos países que tem tido maior quantidade de incidentes, né, de cibersegurança. Certamente isso é fruto desse baixo investimento. O porquê, Marcos, eu acho que vem muito da falta de priorização, do entendimento das áreas de negócio, de quanto elas podem ser afetadas por incidentes na área de segurança. Só que isso está mudando rapidamente, porque está tendo incidente demais em empresas que têm seu nome e suas operações afetadas por esses incidentes. E com LGPD, você ainda pode ter dados, né, que você é o responsável pela guarda deles, expostos. Então, os donos dos orçamentos, que são os decisores, eles agora, eu tenho que tomar cuidado com isso, que isso pode afetar o meu negócio. E aí virou uma das prioridades de investimento das organizações. Tá? A área, investimento em cibersegurança, hoje em dia, é uma das 3 áreas com mais orçamento das organizações mais maduras. Legal. Aí só uma pergunta a mais, que eu acredito que é uma coisa que eles conhecem muito pouco. E você falou de no-code, low-code. Você acredita que esse é um mercado que tende a crescer? Em que área? De que forma? Tende a crescer porque cada vez mais essas ferramentas estão ficando algo que o usuário da área de negócio consegue utilizar. E nós, da área de TI, temos um backlog constante de entrega. Então, cada vez mais os clientes estão buscando capacitar as suas equipes. O grande desafio é perder governança. Por isso que é muito importante uma estrutura de dados, uma governança de dados, uma semântica, uma coisa muito bem estruturada para que os usuários, ao desenvolver essas aplicações, eles estejam respeitando essa governança de sistemas e de dados. Mas ela vai crescer muito. E a inteligência artificial vai mudar muito também, coisas que hoje a gente faz, tá? Geração de código, geração de painéis de BI. A gente não sei se você chegará a ver o Copilot da Microsoft, mas ele está meio assustador para algumas coisas, tá? Do que ele consegue gerar lá para o usuário final. É impressionante. O que ele gera de painéis de Power BI lá, só com linguagem de negócio. Agora você me deixou com vontade, sabe? Porque uma das demandas que eu mais coloco lá para o meu time é que eu preciso de BI. Então... Depois eu marco um dia aí contigo, porque a gente está passando do programa de Early Adopter. Ainda estamos aprendendo aqui, que é muita coisa nova, tá? Mas é impressionante. Muito bom. Bom, então, quero agradecer bastante aqui o Charles. Deixa eu só fazer uma última pergunta muito rápida, Charles. Você colocou ali o site de vagas, mas tem vagas para o pessoal aqui da região? Ou é só para o pessoal que está em Fortaleza mesmo? Hoje eu tenho gente do Brasil todo, porque eu tenho muitas pessoas que trabalham puramente home office, né? Remoto. Então, não tem restrição de... Lógico, tem vaga que precisa estar fisicamente no local, mas não tem restrição. Lá na vaga vai dizer.
Muito bom. Obrigado, então, muito obrigado, Charles, foi muito bom aqui, tá? Agregou bastante. Obrigado pelo seu tempo. E vou parar a gravação aqui agora. Tá bom, pessoal, eu que agradeço. Boa sorte a todos e vocês tenham uma vida muito boa, tá? Eu vou ter que sair aqui, Marcos. Um abração. Tchau.